Salve galera, tudo bem com vocês? Bom pessoal, como vocês sabem, esse é o estilo de desktop que eu gosto de utilizar no meu dia a dia, né? E eu sempre que utilizo Gnome ou KDE, eu acabo por deixar eles parecidos nesse quesito, tá pessoal? Eu costumo instalar bastante extensões aí, na verdade eu acho que no Gnome eu só uso umas 4, 5 extensões ali, no máximo para deixar ele parecido com o que eu tenho aqui no Windows agora, tá? Custou para eu achar esse aplicativo, né? Eu tinha visto alguns vídeos sobre assim, mas meio que por cima. Mas nunca tinha testado de fato, tá, gente? Eu achei que não era tão eficiente. Mas, cara, esse app me surpreendeu demais, tá? Então, bora lá. Eu já tô aqui com a minha máquina do Fedora criada. E eu vou mostrar aqui pra vocês o meu pós-instalação. Mas é óbvio que eu vou mostrar o processo completo, tá, gente? Então, vou mostrar desde o processo de instalação e o meu pós-instalação aí pro dia a dia, tá? Eu não vou instalar apps de... Eu não vou mostrar os apps que eu utilizo, tá? Só vou falar deles para vocês, mas eu vou mostrar o processo de instalação e de configuração do desktop por completo, beleza? Então vai ficar um vídeo bem completinho, caso você queira se inspirar nesse tipo de configuração. Então esse aqui é o vídeo para você. Bom, inicializando aqui o Fedora então em módulo de tela cheia, eu acho que fica mais interessante para visualizar. Maravilha, inicializado aqui o Fedora, ele já me alertou que eu tenho ali o disco de adicionais de convidados. A gente pode seguir aqui já para o processo de instalação. Ele já reconheceu a resolução dinâmica, o que é ótimo. Então vou clicar aqui em Install Fedora. E vamos direto ao ponto, né? Direto ao que interessa, tá, gente? Maravilha, aqui é para a gente selecionar o idioma. Você pode rolar para baixo ou pesquisar, fica aí a seu critério, tá? Eu já encontrei aqui o português, já está selecionado Português Brasil, né? Só clicar em próximo. Provavelmente ele vai te pedir para testar aí o idioma, né? Depende. Algumas vezes ele pergunta, às vezes não. Aqui, se tu deixar pronto e deixar no automático, ele mesmo vai escolher as partições. Mas nesse caso eu vou utilizar um particionamento manual aqui, porque eu quero mostrar para vocês as configurações que eu utilizo aqui no Fedora, né? Então, o que eu costumo fazer, tá? Sinalzinho de mais, né? Eu gosto de colocar um ponto de montagem aqui, ó, boot/fi, tá? E capacidade desejada, você digita 300 M I minúsculo e B maiúsculo, para ele reconhecer a unidade de grandeza ali, tá, do armazenamento. Então ele já selecionou aqui para mim, ó, FI System Partition, tá? Eu posso criptografar ou não. Nesse caso a gente não precisa, tá? Então agora a gente vai criar uma partição barra, né? E a gente vai selecionar o tamanho. Qual que é o tamanho? É esse aqui, tá, pessoal? 19,71 gigabits. Então você coloca 19,71, dá um espaço, escreve G I minúsculo e B maiúsculo. Ele vai reconhecer ali o ponto de montagem, beleza? Aqui ele já selecionou o formato BTRFS, o volume Fedora, e aqui a gente pode colocar um nome. Eu vou colocar aqui Fedora mesmo, tá? Desse jeito aqui, Fedora 40, para ficar mais bonitinho. E eu posso clicar agora aqui em pronto, tá, gente? Então, clicando aqui em pronto, ele já vai fazer as configurações. Ele vai me dizer que vai destruir o formato do disco. Aliás, o disco não tinha nenhuma partição, nem tabela de partições tinha. Então ele está dizendo aqui, ó, ele vai criar uma tabela de partição e dentro dessa tabela de partição ele vai criar duas partições, sendo ela uma partição de EFI, de inicialização, a partição do sistema, né? E vai criar um volume, né? Olha só, vocês podem ver que tem SDA1 e SDA2. Então, olha que interessante. SDA1 é a partição de boot EFI. SDA2 é a continuação dessa partição aqui, tá? E aí ele está dizendo aqui que agora ele vai criar o formato BTRFS no disco e depois ele vai criar um novo volume BTRFS com o nome de Fedora, tá? E a identificação desse volume, né, do dispositivo em si, será Fedora 40, que é o que eu coloquei. E aqui o ponto de montagem, beleza? Só aceitar mudanças, iniciar a instalação e aguardar o processo aí. Bom, finalizando esse processo, a gente volta e continua aí com, finalmente, o nosso pós-instalação do Fedora 40 com Gnome, tá, pessoal? Bom, é isso aí, galera. Finalizada aqui a instalação, agora a gente clica nesse botãozinho aqui e agora a gente já pode reiniciar o sistema, tá? O Fedora não inicia automaticamente, então tu vai precisar clicar em Restart, tá? O reboot. Aí sim ele vai fazer o reboot da VM. Ele deve pedir para você remover o disco. Pode clicar aqui, ó, por desencargo, por sua desmontagem.
No caso da VM, tá? No caso do PC, normalmente tu não precisa fazer isso, mas se ele pedir, tu remove o pendrive ou a medida de instalação e faz o reboot depois, tá? Maravilha. Iniciado aqui o sistema, tá quase que completamente iniciado, para ser sincero, né? Caraca, interessante, né? O Fedora agora tem bastante coisa, né? Texto grande, ampliador, alto contraste, alertas visuais, teclado de tela, né? Olha que interessante, cara. Tem bastante coisa aqui, hein? Bom, esse é o Gnome purinho, como a gente conhece, tá? A gente pode iniciar as definições aqui. Eu não vou ativar serviço de localização porque eu tô na VM, então não faz diferença. Vou ativar repositório de terceiro, assim eu terei Flatpaks disponíveis para instalação, o que é ótimo na minha opinião. Eu acho que o Flatpak deveria ser um padrão nas distribuições Linux. Há quem não goste, mas eu acho que para o usuário final isso é mais relevante, tá? E o usuário final sempre vai ser mais relevante, tá, gente? Somente para sistemas que querem focar em desktop, beleza? Começa a usar o Fedora. Então aqui a gente tem a área de trabalho purinha do Fedora, como a gente conhece. Parece que ele deu uma travadinha aqui, tá, gente? Ah, voltou. Agora voltou. Eu não quero fazer um tour, eu já conheço a interface. Então aqui, clicando no botão de atividade, tu vai ter acesso às diversas áreas de trabalho aqui. Tu pode criar novas e basicamente ter acesso à doc do Gnome aqui para acessar a grade de apps. E uma coisa que eu já vou elogiar no Fedora em relação ao Debian é que ele vem exatamente do jeito que eu gosto de utilizar. Ele vem purinho, não tem muito mimimi, ele tem uma pasta de utilitários aqui que tem os principais utilitários do sistema e que é muito útil. Tirando esses carinhas aqui, ó, por exemplo, isso aqui eu não utilizo, isso aqui também eu não utilizo, mas o resto que tem aqui são coisas úteis. Então, parabéns aí para a comunidade do Fedora, né? É um excelente sistema nesse quesito, beleza? Bom, aqui questão de consumo de armazenamento, ele está usando 6,4%, o que significa que se a gente abrir o monitor de sistema, a gente vai ter uma surpresa aqui no armazenamento, né? No gerenciador de armazenamentos ou file system, que é apenas o consumo de 7 GB apenas aqui de armazenamento, o que é excelente na minha opinião. E claro, o Fedora é o Fedora, né, galera? Bom, agora a gente vai passar para a parte que interessa, que é como eu utilizo o meu Fedora. Primeiro, eu abro a Gnome Soft. E aqui na Gnome Soft eu já procuro pelo ajuste do Gnome. Vamos aguardar ele carregar. Isso pode demorar um pouquinho. Depende da sua máquina e da sua internet. E eu instalo essa ferramenta aqui. Beleza, essa não tem Flatpak, então tu pode instalar a versão do repositório, tá? Olha só, não tem, beleza? Clique em instalar, ele vai instalar rapidinho. O Fedora é sempre muito rápido para instalar aplicações. Como vocês podem ver, a gente não tem um botão de minimizar e maximizar, então para maximizar tu precisa jogar a janela no topo, beleza? Já instalou inclusive. Então, beleza, por enquanto a gente não vai mexer. Agora eu vou instalar extensões, que é o gerenciador de extensões do sistema. No caso do Gnome, esse aqui, normalmente ele vem instalado. Caso não vir, tu pode instalar. Não faz diferença, mas tu pode, eu recomendo tu instalar os dois, tá? Não que tu vá usar os dois o tempo todo. Esse aqui, basicamente, ele meio que habilita o suporte para extensões de navegador, tá? Então, se tu quiser instalar uma extensão a partir do navegador, recomendo tu ter essa versão aqui instalada também, beleza? Bom, deixa eu voltar aqui para ver se ele vai permanecer. Olha só. Quando voltar, ele provavelmente nem vai ter instalado. Ah, então ele continuou, né? Bom, já que ele continuou, então vamos colocar para instalar o segundo aqui, né? Esse aqui você pode instalar do FlatHub, ele tá como verificado, inclusive, tá? Não tem problema você instalar, tanto faz, tá? RPM ou Flatpak. Eu prefiro usar o Flatpak. Se a gente vem aqui na grade de apps, os apps que ele terminar de instalar vão aparecer aqui automaticamente, tá, gente? Então tu não precisa se afobar. Na VM sempre demora um pouquinho mais para que as coisas aconteçam, né? Então é só aguardar, tá, gente? Maravilha, gente. Já finalizou aqui a instalação, finalmente. Esses são os 3 apps que eu instalo de inicialmente, tá? Quer dizer, de início, né? Esses são os apps que eu instalo. Tem algumas atualizações aqui que eu não quero fazer nesse momento. Então eu já posso partir para o principal. Primeiro, eu vou acessar a ferramenta de ajustes, tá, pessoal?
E a primeira coisa que eu vou habilitar, aqui no caso do Fedora, é a questão da centralização das janelas e os botões de maximizar e minimizar, tá, gente? Então, eu venho aqui na aba de aparência, eu tenho a opção de mudar os temas, coisa que eu não vou fazer agora, até porque precisa instalar uma extensão. Então, eu vou habilitar os botões aqui por enquanto. E, obviamente, centralizar novas janelas, tá? É um recurso que eu utilizo até no Windows atualmente, tá, gente? Posso fechar aqui por enquanto. Voltando aqui para o aplicativo de extensões, o azulzinho, tá, gente? Vamos aguardar ele inicializar. Você pode até organizar se quiser. Eu costumo colocar assim, ó, e colocar os dois juntos na mesma pastinha aqui, tá? Na aba de acessórios, eu posso colocar esse app aqui também, o tour aqui também. Esses caras aqui eu costumo organizar também, né? Por exemplo, meteorologia, eu gosto de colocar isso aqui, ó, desse modo, tá? Desse jeito aqui. Escritório, vamos colocar aqui tudo que foi LibreOffice. Essa questão de contatos eu posso colocar aqui também. Eu posso colocar data e hora, né? O de contatos eu posso até tirar daqui e colocar aqui em escritório também, né? Beleza. Então aqui em vídeos posso colocar esses caras aqui, ó. Questão de multimídia, tá vendo? Simplesão mesmo. Escritor eu posso colocar em escritório. Calculadora eu posso colocar também. Calculadora eu posso colocar aqui porque ela também converte moedas, né? Então é meio que. Beleza, cara. Eu acho que é isso, tá, gente? Eu posso colocar também aqui, ó, o Gnome Box nesse coisinha aqui. O terminal não preciso colocar em lugar nenhum. Normalmente eu fixo nos favoritos, tá? E deixo dessa forma aqui o meu Gnome. Né? Monitor de sistema, posso colocar aqui, ó. Eu posso colocar aqui sistema. Pronto. Maravilha. É basicamente o que eu faria, tá, gente? Calendário eu desfixo daqui também e coloco aqui em data e hora. O editor de texto eu também desfixo e coloco aqui em escritório, tá? Gerenciador de arquivos não. Maravilha. Então aqui agora eu posso navegar nas extensões. A primeira que eu instalo é a DesktDock, né? Como de costume, já instalo ela aqui, já vai aparecer a doczinha aqui embaixo pra gente, né? E instalo também o Blur Michel. Blur Michel é essencial pro Gnome, na minha opinião, tá? E a terceira extensão que eu instalo aqui, pessoal, é justamente a Vitals. Essa extensão aqui, tá? E eu instalo a extensão Tray, tá? Essa extensão aqui, ó. Você rola um pouquinho mais para baixo. Aí vai ter outras opções aqui. Você continua rolando para baixo. Essa aqui, ó. Essa opção, tá? Você instala. É uma opção de Tray de desktop aqui. Beleza? É basicamente isso. O Blur Michel já vai estar aplicado. Você não precisa mexer nas configurações. A menos que você queira alterar, né, a quantidade de transparência aqui. Então, tu pode, por exemplo, na opção aqui do painel, abrindo aqui as configurações do Blur Michel, você pode aumentar, né, você pode habilitar o desfoque ou não habilitar. Você pode colocar dinâmico ou estático, beleza? Outra coisa que você pode fazer aqui, né, no dinâmico, deixa eu ver se dá pra... Dinâmico, ó, é porque aqui você pode aumentar, tá vendo? E aí quando tu maximizar alguma coisa, ele vai ficar desfocado lá em cima, tá vendo? Ele permanece transparente, tá vendo? Então, você pode deixar, sei lá, vai de cada um. Normalmente eu deixo aqui totalmente transparente mesmo, tá? Maravilha. É isso que eu mexo aqui por enquanto. Na DesktDock, você pode vir aqui nas configurações. Eu costumo diminuir um pouquinho o tamanho dela, coloco 32, tá? Em lançadores eu coloco esse botão para o início. Não gosto de mover volumes, exibir volumes montados, então eu desmarco essa opção aqui. Né? E em comportamento eu gosto de habilitar a opção de minimizar através do clique no ícone, tá? Em aparência, marca essa opção para ele compactar mais a dock. Né? Eu não gosto de mostrar a visão geral e inicializar. Eu posso customizar os indicadores da dock também. Você pode ver que está quadrados ali. Eu gosto de colocar o segmentado. E customizar a cor da dash também. Eu gosto de colocar essa cor aqui
E eu aumento um pouquinho a transparência, vindo aqui pro mais ou menos aqui, ó, 50, 40%, eu acho que é o ideal aqui, ó. Ele vai permanecer com o desfoque ali. Ou você pode não customizar a cor da dash, tá? Você colocar também dinâmico aqui, ele vai ficar mais ou menos ali parecido. Deixa no padrão, você pode deixar no padrão também, que aí ele não fica com uma sombra aqui, né, no caso. É basicamente isso que eu faço aqui, né? O tema do Aduaita, pelo visto, ele tá, como que se diz? Ele tá ele tá claro, né? Tá com o tema claro selecionado. Aqui eu vou colocar o intervalo de 1 segundo para atualizar algumas coisas nessa Vitals. Então aqui na Vitals você pode vir, ó. Ele não vai mostrar a temperatura porque eu estou na máquina virtual. Então eu gosto de colocar para ele exibir o uso de CPU. Carga do sistema eu não gosto que ele exibe carga do sistema, tá? Ele tá para exibir rede, eu também não gosto, eu desmarco, né? Deixo para ele exibir somente memória e uso de CPU. E temperatura, mas aqui não vai mostrar porque eu tô, né? Você já sabe, eu tô na máquina virtual. Então é mais ou menos assim que eu utilizo o meu Fedora. E basicamente aqui já estaria pronto para utilizar no dia a dia. É isso, tá, gente? Eu não faço muito mais do que isso aqui no Fedora. Agora vamos alterar o plano de fundo. O Fedora, a gente tem vários planos de fundo. Para você alterar o tema, só habilitar o modo escuro aqui, né, ele já vai alterar o plano de fundo automaticamente também. E vai alterar completamente aí o tema. Eu acabei abrindo o Firefox sem querer. Não tem problema, tá, gente? Vou clicar aqui em esperar. Então olha só que interessante. O Fedora, ele já é bonito por padrão, tá, gente? Ele tem um tema bonito e tal. Eu curto pra caramba. Normalmente eu altero o tema de ícones, tá? Normalmente. O Fedora também acho que é a única versão do Gnome, galera, que eu não preciso, né? Eu não preciso ficar apagando o cache do Nautilus para ele mostrar miniaturas dos arquivos. Eu nunca tive problemas com isso em relação ao Fedora, beleza? Bom, se vocês quiserem ver um vídeo de como instalar temas do Fedora e deixar ele muito mais atual e muito mais parecido com o Mac ou com o visual que eu tenho ali agora no meu Windows, deixa aí nos comentários, digita up, né, customização, alguma coisa do tipo, né, que eu posso estar fazendo um vídeo dedicado somente para isso, tá? Mas por enquanto eu acho que é isso aqui, tá? Não tem muito mais o que mostrar para vocês. Esse papel de parede aqui fica bem bonito, inclusive, né? Tem alguns outros aqui mais, como é que fala? Mais exóticos, né, gente? Mas eu não acho eles tão produtivos assim. Meio que dá uma bugada, eu prefiro esse daqui, tá? Mas pra escolher, eu escolheria esse carinha aqui. Beleza, galera? É isso aí, deixa eu voltar aqui agora. Bom, é isso, tá, pessoal? Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, né, deixa seu like. Se não for inscrito, se inscreva aí no canal. Ativa o sininho das notificações. Valeu e até o próximo vídeo.